Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pediatria em Dose Dupla. Hoje a gente tá aqui, né, de casa nova, num estúdio novo, mas continuamos com o nosso propósito de fazer um podcast, né, para as mães, para os pais, para as avós, para os cuidadores de criança, sempre trazendo assuntos de pediatria, né, de criança, de família, coisas que a gente adora falar, né, Dalise? É verdade, a gente tá muito feliz, a gente quer saber, né, de vocês, o que vocês acharam aqui da nossa casa nova, que a gente vai fazer um bate-papo mais descontraído ainda, né? Trazendo temas super interessantes. Eu sou a doutora Dalisa Sade, pediatra, mãe da Isabela e da Giovana. E eu sou a Amanda Calejos, pediatra e nefropediatra e mãe da Ana Luísa. E hoje nós vamos falar de um assunto que está em crescente, digamos assim, Sim, né, Dalise? realmente em crescente. Realmente em crescente. A gente vê na prática que realmente os casos estão aumentando, que é o famoso APLV. Né, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Às vezes as pessoas têm dificuldade, falam PLV e tal, mas é APLV, alergia à proteína do leite de vaca. Verdade. E realmente, né, as alergias estão aumentando mesmo, né, nessa vida atual que a gente leva. E o APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, também está aumentando, sabe, Amanda? E a gente fica pensando por que será, né, que isso está acontecendo. Então, assim, a principal explicação é essa nossa vida moderna, né? A gente não tem mais contato com a natureza, excesso de limpeza, muito uso de antibiótico, uma alimentação ruim, errada, né, Amanda? Então, isso acaba que o nosso intestino vai sofrendo um pouquinho, né? As reações... Ficando mais sensível, né? E lembra que a gente falou no podcast que a gente falava sobre a preparação do parto, que a gente falou que o nosso filho é o que a gente comeu, né? O que a nossa mãe comeu, o que a gente come. Então, tudo isso entra dentro daquela questão da programação metabólica que a gente conversou, né? E aí, quanto pior a alimentação, mais chance dessas doenças aparecerem, né? É verdade, né? E lembrar que a alergia à proteína do leite é a alergia alimentar mais comum da infância, dependendo da faixa etária que a gente fala, né? É uma coisa, então, que a gente acaba vendo bastante na prática, né? Da alergia à proteína do leite. Mas... De verdade, assim, Dalisa, o que é o APLV? Vamos explicar, porque a gente sabe que rola muita confusão, né? Sim, do que é a alergia à proteína do leite. Sim, existe muita confusão da alergia à proteína do leite com a intolerância à lactose. Sim. Porque, tudo vem do leite, os sintomas são meio parecidos, né? Tem as suas diferenças, mas qual que é a diferença ali da alergia à proteína do leite de vaca para a intolerância à lactose? Né? Na verdade, primeiro a gente precisa compreender a composição do leite, né? Então, o leite ele é composto pelas proteínas, pelos carboidratos, que são os açúcares, e pelas gorduras, assim, né? Os macronutrientes do leite. Então, a alergia à proteína do leite de vaca é uma reação imunológica do nosso organismo à proteína mesmo do leite da vaca. A intolerância à lactose é diferente, porque ela é uma alteração metabólica de digestão a um açúcar do leite de vaca, tá? Então, é essa a diferença. Então, são duas substâncias diferentes e dois mecanismos diferentes de comprometimento na criança, né? Lembrando, Amanda, que a proteína animal do leite da vaca é diferente da proteína do leite materno, né? Não é a mesma proteína. O leite de vaca tem muito mais proteína, que é a caseína. Em quantidade, né? Isso, em quantidade. Tem uma quantidade muito maior de proteína. E essa proteína é uma proteína grande, chega a causar até sobrecarga renal. Mas no leite materno, a proteína materna mais predominante é a lactoalbumina. Então, a maior quantidade, ela é a lactoalbumina. E ela não causa problemas para o bebê. O organismo do bebê é preparado para digerir. Ela tem um tamanho adequado para as vilosidades, para o intestino e para o rim do bebê processar. Isso. Então, essa é a principal diferença entre a alergia à proteína do leite de vaca e a intolerância à lactose. Tá? A alergia à proteína do leite, o organismo da pessoa reage contra a proteína e faz uma reação alérgica, né? A intolerância à lactose é uma dificuldade de digestão do açúcar. Então, muitas pessoas falam assim, tava com alergia à proteína do leite, mas eu comi as coisas sem lactose, mas não tem nada a ver. Quando você tem alergia à proteína do leite de vaca, você precisa mudar a composição da proteína do que você, né, tá comendo ou tá dando para criança, e não do carboidrato. A presença ou não da lactose faz uma alteração no segmento ali do carboidrato, dos açúcares, né? E não da proteína. Isso é uma confusão que a gente vê muito comum, né? As pessoas confundem bastante. Mas agora acho que ninguém mais vai confundir. Eu acho que agora todo mundo mundo já entendeu. Direito. E lembrar
que as reações alérgicas do nosso corpo, elas podem acontecer de várias formas. Sim. Assim como a alergia à proteína do leite. Então, a gente tem algumas reações que são mediadas por anticorpos, que a gente chama IgE mediadas, que costumam ser reações mais graves, né? Aquelas reações que a gente costuma ver, por exemplo, placas no corpo, edema de glote, dificuldade para respirar, inchaço, são reações que geralmente são IgE mediadas, que a gente produz um anticorpo contra a proteína do leite, né? A gente tem um outro tipo de reação, que é a reação que não é por anticorpo, que é por células, né? E a gente tem as crianças que têm a reação tanto por anticorpo quanto por células, que são as reações mistas, que a gente chama. São crianças que geralmente ficam mais crônicas, fazem dermatite atópica, fazem quadros mais arrastados. E a gente tem as reações que ocorrem só por células. Então, a gente não produz anticorpo contra a proteína do leite, mas as células do nosso corpo acabam reagindo. E entre essas reações, que são as não IgE mediadas, Dalise, a mais comum é a colite induzida pela proteína do alimento, né? E é esse tipo de APLV que a gente costuma ver mais frequente nos bebezinhos, né? É claro que, a depender da faixa etária, isso muda, mas nos bebezinhos o que a gente mais vê é essa colite, então que é uma inflamação no intestino relacionado à proteína do leite de vaca. Não é só a proteína do leite de vaca que pode dar esse tipo de inflamação, mas a gente sabe que quase 80% dos casos são pela proteína do leite de vaca. Mas aí a gente tem o ovo, a gente tem a soja, a gente tem outros alimentos que também podem dar esse tipo de inflamação. Então é especificamente sobre, porque se a gente fosse falar de todas, a gente tinha que fazer um podcast de 3 horas, né, Dalise? É verdade, é muita coisa. É muita coisa. Então, assim, é sobre essa alteração intestinal, que eu acho que é o foco, que é dos bebezinhos menores que a gente acaba vendo com maior frequência, que a gente vai falar hoje, né? A causa disso ainda não está muito bem esclarecida, sabe, Amanda? Mas o que se imagina é que provavelmente por essa imaturidade intestinal possa haver uma reação inflamatória local no intestinozinho do bebê. Normalmente, essas colites não IgE mediadas, elas têm uma boa resolução, em torno de, né, até em torno de 1 a 2 aninhos, elas vão ser resolvidas. E as alergias que são IgE mediadas, igual você explicou, se cronificam mais, elas têm muita associação com quadros respiratórios e atopia de pele, né? E assim, a gente não sabe exatamente por que alguns organismos reagem e outros não, mas tem algumas coisas que a gente já identifica como fatores de risco, né? Então, por exemplo, assim, quando na família tem um histórico de alergia importante, é uma coisa que é um fator de risco que a gente já sabe, né? Bebês que tiveram exposição precoce à fórmula, então, aquele bebezinho que às vezes nasceu prematuro, pequenininho, foi para UTI, precisou usar a fórmula e entrou em contato com essa proteína que é diferente da fórmula do que é do leite materno, né? Entrou em contato de forma precoce, isso também aumenta a chance dele ter essa inflamação no futuro. Bebês prematuros, bebês pequenos, tudo isso, né? Então, assim, a gente não sabe exatamente por que algumas crianças desenvolvem e outras não, mas esses seriam alguns fatores de risco que a gente poderia dizer. E lembrar que não existe uma diferença no aparecimento do APLV entre as crianças que estão sendo amamentadas ao seio ou não, né? Isso é um dado importante. Apesar da exposição lá no início da vida ser um fator de risco, depois, quando a criança abre o quadro, às vezes não faz muita diferença se ela está no leite da mãe ou na fórmula, né? A gente não consegue relacionar, né? Sim, crianças que estão na fórmula têm mais, crianças que estão no peito têm mais. Então, parece que é mais o que a criança usou ali nos primeiros dias do que depois o que a criança continuou usando, né? Isso é o que a gente acaba vendo assim nos estudos como fator de risco. E aí as pessoas até falam, nossa, mas criança que mama no peito pode ter APLV, mas como assim, né? Não pode sim, gente, porque a proteína do leite de vaca, ela passa pelo leite materno, né? Tudo passa pelo leite materno, então pode acontecer de desenvolver essa alergia aí sim, então a gente tem que ficar de olho, né? E vamos falar para as mães como que a gente desconfia, quais são os sinais, quais são os sintomas que a criança apresenta, que a gente desconfie que essa criança possa estar desenvolvendo alergia à proteína do leite de vaca. Isso. Então, assim, lembrando, Amanda, que esses sintomas, eles podem ser agudos, de repente começa a apresentar, ou às vezes são sintomas insidiosos, que alguma coisinha mais diferente com o bebê, que a gente não consegue esclarecer, a gente levanta essa hipótese, né? Então, um dos principais achados, né, é o sangue nas fezes do bebezinho, né, da criança. Então, ele vai fazer cocô, aparece aquelas bolinhas, como se fosse um sanguezinho, muco nas fezes, né?
Acho que o principal é o sangue nas fezes, mas pode ter muco, né? Pode ter constipação, né? Mudança do padrão ali de evacuação da criança. Uma criança que fazia mais, de repente as fezes começam a ficar mais duras e começa a fazer menos vezes. Quando a criança, às vezes, aparentemente está mamando bem, mas não está ganhando peso, isso pode ser um sinal também, né? Do APLV. Crianças que, às vezes, ficam muito irritadas, indicando que pode ter refluxo. A gente sabe que existe uma grande associação, né? Do APLV com a presença do refluxo. E aí, a gente precisa esquecer aquela coisa que refluxo é só quando volta. Tem muitas crianças que o leite não volta, mas, quer dizer, não é que não volta, não exterioriza, né? Não sai pela boca, mas fica voltando ali no esôfago da criança, isso traz desconforto. É uma das coisas que a gente observa também. Né? A gente vê que não tá indo bem, a criança tá irritada, tá chorosa, às vezes recusa o seio, não ganha peso bem, distensão na barriguinha, muitos gases, né? Sim. Nem sempre tem o sangramento, mas a gente tem que ficar atento a esses sinais. Né? E na prática clínica, a gente percebe que é uma criança que é mais irritada, né, Dalise? É uma criança que a mãe queixa, que dorme pior, que às vezes tem mais dificuldade de dormir, aquela criança que às vezes tem dificuldade de relaxar. Tudo isso são sinais de que o bebê pode estar, sim, né, dentro de um quadro de APLV. Isso. Certo. Certo. Mas o sangramento nas fezes, ele pode acontecer também em outras situações, né? Então, a gente tem que saber, muitas vezes a mãe fica muito preocupada quando o bebezinho começa a sangrar, se é alguma infecção, né? Se tá tendo alguma infecção no intestino do bebê. Sim. Né? Lembrar que a vacina da rotavírus, né, é uma vacina que pode dar um tipo de reação intestinal que aparece um pouquinho de sangue nas fezes. Não necessariamente significa que a vacina deu errado ou que é um problema grave, mas é uma reação que pode acontecer da vacina. Existem algumas outras alterações no intestino, né? Às vezes algumas torções, intercepções que podem também se manifestar através de sangue nas fezes. Então, quando a gente tem o sangue nas fezes, a gente desconfia do APLV, mas existem essas outras situações que também podem dar, né, sangue nas fezes. As famosas viroses, né, Dalise, que a Dalise falou, eu acho que são as principais, né, que a gente pensaria, assim, que seriam as gastroenterites, né? Avaliar também se não tem nenhuma fissura anal no bebê, né, algum machucadinho ali na região, então tem que ser avaliado. Que às vezes o sanguinho foi da região e não estava misturado no cocô. Né? E aí, quando a gente tá frente a esse quadro, a gente começa a suspeitar de APLV, né? E aí, a gente precisa fazer algum exame de sangue, alguma coisa assim, pra saber, pra confirmar o diagnóstico, Amanda? Essa é uma angústia, né, Dalise? É uma angústia, porque assim, o diagnóstico da colite por APLV, ele é clínico, né? E aí, às vezes é difícil, porque quando você pega um exame, ele tá lá alterado, você fala, bom, aqui, ó, descobrimos, né, o que é. E no caso do APLV não existe, né? No caso do APLV, a não ser que seja uma reação. A não ser que seja uma reação e já é mediada, que é aquilo que a gente falou no começo, que pode aparecer nos exames, né? No caso dessa reação que a gente tá falando da colite, na maioria das vezes a gente não tem nenhum exame específico para fazer, né? Então o diagnóstico é clínico, a gente pega os sinais que a criança está apresentando, avalia a criança como uma forma global e suspeita do diagnóstico. Existem alguns scores de avaliação, né? Que a gente avalia assim, quanto a criança regurgita, o quanto ela é irritada, como que tá, né? Para pensar, mas são scores que ajudam a gente a determinar. Não existe nenhum que é, esse aqui, se der tanto, vai ser a PLV, né? É só para ajudar a gente. E aí, quando a gente desconfia, a confirmação do diagnóstico, ela é feita através de um teste terapêutico. Né? A gente... Pode falar, amiga. Que é o teste de exclusão, né? Exato. Então, se a gente suspeita que o causador daquele sintoma é a proteína do leite de vaca, a gente vai excluir o leite de vaca. Da criança que amamenta, que toma fórmula, da criança que às vezes toma o próprio leite de vaca. E quando a criança amamenta no seio, a gente vai excluir o leite de vaca da alimentação da mãe. E isso tem que ser em torno de 2 a 4 semanas. Porque 2 a 4 semanas é o tempo, digamos assim, do organismo limpar essa proteína, né? Se regenerar e restabelecer a sua mucosa, né? Exato. Então, a gente faz a terapia de exclusão por 2 a 4 semanas. E aí, a gente vai observar que o bebê ficou bem. Voltou a ganhar peso, não apresentou mais sangramento nas fezes, não tá mais irritadinho, né? A gente tira a proteína e o bebê melhora, a gente confirma o diagnóstico, né? Na verdade, não. A gente tira a proteína e o bebê melhora, a gente acha que realmente é a PLV. Aí a gente tem que fazer a provocação, que a gente volta a dar a proteína para ver se a criança volta a apresentar os sintomas. Então, a gente suspeita, tira...
espera a criança melhorar, dá de novo. Se a criança tiver recorrência dos sintomas, aí a gente confirma, realmente, é essa proteína que está fazendo mal para a criança. E aí a gente tira de vez, né? Então, a confirmação diagnóstica é feita através de um teste terapêutico. A gente tira a proteína, se a criança está em fórmula, a gente troca por uma fórmula que seja própria para o PLV. Se está em aleitamento materno, a gente tira da dieta da mãe e espera esse tempo de melhora. Quando eu estava estudando, eu vi um estudo que falava que algumas crianças, mesmo com a melhora clínica, voltou a ganhar peso, melhorou a irritabilidade, tá bonitinho, elas ainda podem apresentar o sangue nas fezes por um tempo prolongado. É a minoria, claro, a maioria a gente sabe que acaba, né, melhorando, mas ainda pode apresentar o sangue nas fezes por um tempo prolongado. E é uma situação muito angustiante, né? É muito angustiante, porque daí a gente fica achando que pode ser outra proteína, e aí a gente, quando a criança não melhora, a gente precisa tirar as outras proteínas, e daí é um processo um pouco mais prolongado, né? Mas é uma situação muito angustiante. Mas a grande maioria, mais de 90%, melhora de todos os sintomas assim que você faz a exclusão total da proteína do leite de vaca, né? É isso aí. E o tratamento? E o tratamento, na verdade. A pergunta que não quer calar, né? Precisa desmamar quando a gente faz o diagnóstico da PLV, Dalise? Não, a gente não desmama, não. A gente simplesmente vai excluir o leite de vaca da alimentação da mãe, vai continuar a nossa amamentação. O bebê vai continuar mamando no peito. É fácil? Não é. Né? Não é uma dieta fácil, falo por experiência própria. Aí você vai ser lugar de fala. Não é uma dieta fácil, porque hoje em dia a gente vê que em muita tudo coisa tem, feita com né? leite, né? Mas assim, eu acho muito importante a gente deixar claro que a alergia à proteína do leite de vaca não tem indicação de desmame. Não tem, né? Então, a mãe consegue fazer a dieta. Hoje em dia, a gente tem várias orientações. Os rótulos dos alimentos, a maioria das vezes, eles vêm escritos, né? Contém leite, pode conter traços de leite, tudo para a mãe ficar esperta. Tem várias coisas, assim, que são como uma pegadinha, né? Por exemplo, shoyu tem proteína do leite, né? Tem várias coisas, assim, que tem proteína... Saber isso, eu não sabia. Tem várias coisas que tem proteína do leite que eu descobri depois que, né, eu tive que fazer a dieta de exclusão. Então, não é uma dieta fácil, mas é completamente possível que a mãe faça a dieta de restrição por um período para proteger o aleitamento, né? Depois voltar, né? E a criança que tá em fórmula... A criança que tá em fórmula vai usar a fórmula extensamente hidrolisada, né? Ou aminoácido, ou né? de aminoácidos, Aí o pediatra vai orientar, avaliar, dependendo da idade, tudo, qual seria a fórmula mais importante, né? Só mais um dado legal que eu achei, né? É que, assim, menos de 5% das alergias alimentares nas crianças, nos bebês, são graves suficientes a ponto da mãe realmente precisar desmamar e a gente colocar uma fórmula completamente livre de alérgenos para a criança melhorar. Então, 95% das pessoas conseguem realmente controlar só com a alimentação. Geralmente, as crianças que precisam passar por esse processo, né, de ter que realmente colocar uma fórmula, são crianças que têm alergia a mais de uma coisa, alergias mais complexas, e aí são situações muito particulares. A grande maioria, né, não precisa. E depois, né, de um tempo, aí a literatura fala, né, algumas referências, tem alguma coisinha de diferença, mas a gente, depois de um tempo, a gente reintroduz o leite aos poucos, né, de forma gradual, e a criança volta a tomar o leite naturalmente, mas isso é uma opção também, né? Sim. A inflamação e a alergia são transitórias, né? Alguns lugares falam até 90% resolve até 2 anos, falam que aos 3 anos, menos de 5% das crianças ainda persistem com a PLV, então, para a grande maioria das crianças, isso é transitório. E aí, o pediatra vai avaliar ali, de acordo com a resposta da criança e tudo, quando reintroduzir. O importante é fazer essa reintrodução de forma gradual, né? Lembrar que, como a gente não tinha contato com essa proteína, o nosso organismo ele não aprendeu a digerir essa proteína. Então, a gente tem que ir reintroduzindo aos pouquinhos. Existem vários protocolos para a gente conseguir fazer isso. Tem um que eu gosto muito, que eles chamam escada de leite, né, na tradução, que você começa usando os produtos que têm leite de forma assada, porque a gente sabe que o cozimento da proteína do leite faz com que ela perca um pouco o potencial alergênico. Depois você vai passando para os que são assados por menos tempo. Depois você vai para os derivados. E aí até você chegar na exposição do leite in natura. Então, é um processo geralmente longo, mas na maioria das crianças, se você, né, vê o momento certo, que você percebe que a criança realmente já está conseguindo, a gente faz essa dessensibilização, a maioria das crianças vai super bem. Então, apesar de ser uma coisa que amedronta um pouco as mães ali no começo, no diagnóstico, bastante, porque os sintomas são muito intensos, ruins, a criança sofre bastante, na maioria das vezes é uma coisa que até os 2 aninhos ali a gente já conseguiu reverter.
É verdade. Né, Dalisa? Amanda, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, né? Porque às vezes a gente fala, não, é só tirar o leite, é fácil. Mas quando você vai viver, quando você vai passar, não é. Não é. Então, assim, dá algumas dicas pra mamãe que tem um bebê com APLV. Conta pra gente como que foi a experiência com a Ana, o que foi mais difícil, né? A Ana Luísa, ela sempre foi muito irritada desde o começo, mas porque a gente tinha toda aquela questão da amamentação, né? E eu realmente atribuía aquilo. Entre 4 e 5 meses, e aí antes disso, ela já tinha muitas alterações de fezes, sabe? Ficava com as fezes muito duras, depois com as fezes muito moles e tal, mas tinha toda essa questão da gente estar ajustando a fórmula, aleitamento, tinha muitas outras coisas envolvidas, então eu confesso que eu não suspeitei desde o início. É o que você falou, os sintomas dela foram insidiosos, então eu não suspeitei. Quando ela estava com quase 5 meses, ela teve o primeiro episódio de sangramento nas fezes. E aí, eu conversei com uma amiga minha que é gastro, né? Foi minha colega de residência. Ela falou, Amanda, eu acho que juntando tudo aí que você tá me falando, eu acho que pode ser o APLV. Aí eu falei, gente, será? Ai, meu Deus do céu. Beleza, comecei a dieta de restrição, que é muito difícil. Na época ela precisava complementar também, troquei a fórmula. E aí, em pouco tempo, ela ganhou um pesão, assim. Eu falei, nossa, era mesmo, né? E depois de mais ou menos umas 6 semanas, sem querer, eu fiz um teste de provocação. Porque, na verdade, não tava, assim, a gente não tinha combinado ainda que eu ia fazer o teste de provocação, mas eu comi um negócio que tinha leite e não sabia, entendeu? Mesmo com todo o cuidado, acontece, né, esses escapes. Sim. Aí, quando eu comi um negócio que tinha leite e não sabia, ela piorou de novo. Aí a gente realmente fechou o diagnóstico. Falou, não, né? Fizemos uma provocação sem querer, mas fizemos, fechamos o diagnóstico. Então, a gente fez a restrição, fiz a provocação, e aí depois disso a gente ficou em restrição total. Então, eu fiz a restrição de quando a Ana Luísa tinha mais ou menos 4 para 5 meses na minha alimentação, até 1 ano e 4 meses. Por volta de 10 meses, 6 meses mais ou menos depois do diagnóstico, eu tentei ir aos pouquinhos reintroduzindo algumas coisas, e ela sentiu de novo. E aí a gente parou de novo, a gente viu que ainda não estava na hora dela, entendeu? Só que eu tentava em mim, eu não tentava direto nela, né? Eu tentava em mim, porque são as duas formas, a gente pode tentar na mãe que amamenta ou a gente pode tentar direto para a criança quando a criança já come, né? E aí quando foi por mais ou menos 1 ano e 2 meses, aí eu fui tentando de novo, e aí ela foi tolerando, foi dando certo, foi relaxando um pouco, assim. Mas assim, a gente chegou num ponto, por exemplo, que lá em casa, as coisas dela eu tinha que lavar separado da de todo mundo, porque vamos supor, se eu colocasse o pratinho dela, o copinho dela, na mesma pia onde tinha ido uma xícara de leite, por exemplo, ela reagia, né? Ela era bem sensível, assim. E aí algumas coisas que eu aprendi, né? Essa questão de separar a louça, eu achei uma coisa muito prática, apesar de pensar, nossa, mas que função, 2 pias e tal. Mas no fim, diminuía um pouco o estresse, a gente conseguia controlar, né? E quando sai de casa, assim, pra passear, pra jantar? Tem vários restaurantes que têm as tabelas de alérgenos, né? Geralmente os restaurantes grandes, por exemplo, eu vou citar alguns aqui, né? Sem merchan, né? Mas vou citar, por exemplo, o Madeiro, o Outback, o próprio McDonald's, eles têm as tabelas de alérgeno. E lá eles mostram em cada alimento quais alérgenos contém, quais pode conter e quais tem até traços. É bem legal. E aí você consegue, assim, selecionar lugares em que você come tranquila. Geralmente você avisa, eles usam uma grelha separada para fazer a carne e tal. Então, assim, é trabalhoso. Muitas vezes eu saía de casa e eu levava alguma coisa, ou a gente comia antes e a gente não comia. Em viagem, principalmente, eu sempre andava com umas marmitinhas extras, porque não são todos os lugares que você pode chegar e confiar. Mas existem, sim, alguns restaurantes e eu fui aprendendo. E essa questão das coisas que tem traço de leite, isso foi uma surpresa até pra mim, que já era pediatra, assim, porque eu acabei descobrindo muitas coisas, assim, temperos, cremes, que você nem imagina. Então, a mãe sempre tem que olhar as embalagens, né? O rótulo de tudo. E lembrar que o leite, ele pode vir escondido em outro nome, né? Então, por exemplo, caseína é uma proteína do leite, e às vezes lá no rótulo não tá leite, mas tá caseína. Então, sempre tem uma listinha que eu mando para as mães também, que tem todos os nomes que o leite pode vir escondido, e que a mãe também tem que prestar atenção nessa listinha toda vez que vai comprar. Mas, graças a Deus, depois a gente começou essa dessensibilização. Com mais ou menos 1 ano e meio, ela já estava bem tranquila. Eu fui bem devagar com ela, porque, na verdade, ela tem um intestino bem sensível. Então, eu percebo em situações, assim, que a gente sai um pouco
rotina normal e ela acaba comendo um pouco mais de coisas que tem leite, eu percebo que ela fica com mais gases, que o ritmo muda um pouquinho, né? Mas tá indo bem. Graças a Deus, vencemos a PLV, né? Hoje, pra mim, assim, até é um prazer ver ela comendo algumas coisas, porque eu ficava naquela angústia, né? De tipo, será que ela vai melhorar? Será que ela vai conseguir um dia, né, comer e tal? Então, pra mim, é um prazer, assim, ver ela. Eu até postei outro dia a foto dela tomando sorvetinho, né? E foi a primeira vez que eu dei um sorvete que tinha leite mesmo. Nossa, e ela comeu... Ela tentava comer e não conseguia, aí ela lambia o pote, assim. É porque tava muito gostoso. Tava muito pra ela, né? Tava muito gostoso. Então, foi isso, assim. Foi, como que eu posso dizer? Foi difícil, mas foi melhor do que eu imaginava. Quando eu falei, cara, eu vou ter que fazer dieta de restrição, parece que já vai ser o fim do mundo. Depois que você vai aprendendo a conviver, você acha tantas alternativas. Conheci lojas fantásticas que fazem produtos veganos, produtos sem leite e coisas muito gostosas, porque rola esse preconceito, né? Vegano, sem leite. Ó. Nossa, e conheci restaurantes fantásticos, assim, que fazem coisas maravilhosas e sem leite. Então, a gente vai até ali se reestruturando, né? Hoje em dia tem algumas coisas que eu continuo consumindo, né? Sem leite mesmo, porque... Né? Exato. Uma alimentação saudável. Mas é isso. É isso, gente. Esse é o famoso APLV, né? Que as mães ficam apavoradas. Acho que hoje em dia a informação tá aí, né? Todo mundo sabe, mas às vezes a gente fica perdido porque é muita informação e a gente às vezes, né, fica em dúvida. Então, se você conhece alguém que tem um filho que tem APLV ou que tem uma suspeita no seu bebê, né? Indique o podcast para poder ouvir, mandem suas dúvidas pra gente, ou mandem dicas também, né, sobre a dieta, sobre como que vocês fizeram, pra gente poder fazer os próximos episódios. Isso. E se inscrevam no nosso canal, Pediatria em Dose Dupla. Se você tá ouvindo pelo Spotify, se inscreva no YouTube também. Dá pra ver a gente também, né? Enquanto a gente tá agora falando. Agora a gente aparece no Spotify também. É verdade, agora aparece no Spotify. Se inscrevam no nosso canal. E é isso, gente. É isso, gente. Beijo pra vocês. Muito obrigada, Dalise. É sempre um prazer. É sempre um prazer. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa casa nova, né? Teremos vários novos episódios por aqui. Tchau, Beijo, tchau, gente. Tchau. Beijo.